Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse versículo é muitas vezes citado para convencer as pessoas de que Deus requer que elas se submetam a certos governos e poderes instituídos. O rei francês Luís XIV afirmava que os monarcas recebiam sua autoridade diretamente de Deus. O rei Jaime da Inglaterra também apoiava a ideia do direito divino dos reis e utilizou passagens da Bíblia, incluindo Romanos 13, para sustentar sua posição. Hitler e o regime nazista na Alemanha buscaram legitimizar seu poder através de interpretações seletivas de textos religiosos, incluindo passagens do Novo Testamento. O líder espanhol Francisco Franco, que governou a Espanha como chefe de Estado após a Guerra Civil Espanhola, também se apoiou em uma justificativa divina para seu governo autoritário. Durante o período da Reforma Protestante, o Papa Leão X citou Romanos 13 para reforçar a autoridade papal e condenar as críticas feitas pelos reformadores. Desde sua fundação, a Igreja Católica usou esse argumento para defender sua autoridade como representante de Deus na Terra e usou esse argumento para estabelecer o Papa como autoridade divina. Os líderes da Igreja Anglicana, estabelecida por Henrique VIII na Inglaterra, também buscou apoio em passagens bíblicas. Eles usaram exatamente essas palavras de Paulo para justificar sua separação da Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana. A história humana é, portanto, recheada de pessoas que tomaram para si essas palavras de Paulo e, não raramente, essas tais autoridades implementaram sistemas bastante perversos. Mas, então, afinal de contas, o que Paulo quis dizer com todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e você pode encontrar nossos estudos bíblicos no Instagram, aqui no YouTube ou no nosso site, onde aprendemos a Bíblia juntos com um olhar judaico-messiânico. Desde a antiguidade até os tempos modernos, líderes políticos e religiosos têm usado Romanos 13 para justificar seu poder como uma concessão divina. Essa prática, utilizada por tantas figuras históricas, muitas vezes resultou em regimes autoritários e opressivos. No entanto, quando Paulo recomendou a sujeição às autoridades, essas monarquias, papados, presidentes e sistemas políticos modernos nem sequer existiam. Todos esses desvios acabaram ocorrendo devido ao anacronismo, ou seja, acabaram ocorrendo pelo fato de se usar um texto escrito em determinado contexto para defender algo totalmente diferente do pretendido originalmente. Esse erro básico de raciocínio nutre teologias e políticas distorcidas. Por exemplo, o conceito político moderno de direita e esquerda simplesmente não existe na Bíblia. Alguns imaginam que quando Jesus disse que as ovelhas estariam à direita e os bodes à esquerda, ele estaria declarando que ele apoia a direita e que desaprova a esquerda. Esse é um bom exemplo de como não se ler a Bíblia. Quando Jesus falou sobre os bodes e as ovelhas,
Os conceitos políticos modernos de direita e esquerda nem existiam. Infelizmente, apesar de anacrônica e falsa, essa interpretação pode combinar com a visão de mundo de alguém e por isso é tão difícil abandoná-la. Teologias que reforçam a minha visão de mundo e que favorecem o meu ponto de vista são difíceis de enterrar. Assim, elas acabam se transformando em fantasmas que no final vêm nos assombrar. Se lermos não somente o início das palavras de Paulo, mas lermos um pouquinho adiante, veremos que Paulo endossou apenas a autoridade que serve para castigar o que pratica o mal. Vejamos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Se a autoridade instituída por Deus é aquela que existe para castigar quem pratica o mal, será que o Hitler poderia ser essa autoridade? Seria Idi Amin Dada, aquele militar que governou Uganda, uma autoridade da parte de Deus? Que tal sugerir que os sultões do Império Otomano, que durante 623 anos reinaram, seriam as autoridades constituídas por Deus? Quem sabe seria Maomé, ou talvez um dos 4 califas que o substituíram? Todos esses líderes citados surgiram depois do período bíblico e usaram de textos sagrados para legitimar seus governos. É claro que Paulo não tinha em mente os califas muçulmanos, nem os nazistas, nem os papas ou quaisquer governos modernos. Na época de Paulo, ou seja, no contexto em que Paulo escreveu, as autoridades que tinham poder para julgar as causas dos judeus era o Sinédrio. E no caso das congregações da diáspora, aquelas que ficavam em outros locais, longe de Jerusalém, haviam os líderes em cada sinagoga, onde os seguidores de Yeshua, os nazarenos, se congregavam. Todas as vezes que Paulo chegava a uma cidade nova, ele ia até a sinagoga daquele lugar para pregar. Ele buscava se encontrar com as autoridades do povo judeu, pois eles conheciam a Torá e poderiam julgar as causas entre os irmãos. Esse sistema era conhecido e reconhecido por todos. Vejamos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Já estudamos que a palavra igreja não era usada na época da mesma forma como usamos hoje. A igreja a que Paulo se referiu era um antigo conceito que se iniciou na época da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, lá atrás com Moisés. Portanto, Paulo endossa apenas os tribunais que guardavam os princípios da Torá. Além disso, as autoridades judaicas às quais Paulo se refere não se propunham a legislar sobre
populações que não acreditavam na Torá. As regras de conduta estipuladas pelo Sinédrio tinham jurisdição apenas sobre os integrantes da comunidade. Eram regras válidas internamente. As congregações nunca pretenderam legislar forçosamente sobre outros povos. Concluímos que as instituições do mundo moderno não podem usar as palavras de Paulo para se legitimar, considerando que Paulo nem estava se referindo a elas. É essencial que interpretemos as Escrituras com cuidado e respeito pelo contexto original, evitando distorções que podem levar a abusos de poder e injustiças. Tenhamos mais respeito pelo que foi escrito na Bíblia e sigamos redescobrindo o caminho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente qual assunto você quer estudar por aqui. Lehitraot!